Bom dia a todos. Nós vamos continuar a nossa conversa de ontem com os estudos observacionais. Nós falamos ontem sobre o estudo de coorte e hoje vamos continuar falando sobre os dois outros tipos de estudos observacionais, analíticos, caso controle. A gente já falou do coorte, vamos falar de caso controle e vamos falar de corte transversal, que é mais descritivo. Vamos começar com o estudo de corte transversal. No estudo de corte transversal é um estudo observacional, predominantemente descritivo, como vocês se lembram, e o desenho e a condução é muito simples, exposição e doença são avaliados simultaneamente. Então, é o típico levantamento ou enquete, é um estudo muito comum, muito fácil de realizar. Isso pode ser em um determinado momento, então vocês podem estar interessados em saber qual é o perfil de pacientes que foi atendido numa determinada semana na UTI, ou qual é o perfil de pacientes que foi admitido para atendimento de urgência no HGE. E aí vocês vão descrever as características, qual era o sexo, qual era a idade, qual era a causa da admissão. Essas informações todas, não raro, geram hipóteses. Às vezes, esse momento é um momento, não é no momento no calendário, mas um momento biológico. Então, vocês podem estar interessados em fazer um levantamento em adolescentes para ver qual é a prevalência de acne na puberdade. Vocês podem, por outro lado, ter interesse em ver qual é a prevalência de hipertensão nas mulheres ao atingirem a menopausa. Então, não tem uma data calendário igual para todas, né? Vocês vão entrevistar e coletar informações das mulheres nesse momento que elas entram na menopausa. Pode ser aos 45, aos 50, aos 55, vai variar. Pode ser também, aqui outro exemplo, qual é a prevalência de hipertensão arterial nas pessoas que são admitidas para trabalhar numa empresa, num banco, por exemplo. Vocês podem querer estudar qual é a prevalência de infecção pelo vírus da hepatite B em gestantes que buscam cadastrar-se num pré-natal, num hospital. Então, são vários exemplos de situações em que vocês fazem um levantamento de características, tentando geralmente traçar um perfil de uma população. Aqui um outro exemplo, acidentes de trabalho versus ocupação. Então, vocês podem fazer um levantamento e entrevistar todos os funcionários de uma empresa e verem se eles experimentaram algum acidente de trabalho e qual é a ocupação que eles têm. E depois vocês vão descrever qual é o perfil de acidentes que ocorre conforme a ocupação do indivíduo. Aqui alguns exemplos reais de estudos do nosso grupo. Então, aqui é um estudo sobre qual era a prevalência de gastroenterite por rotavírus em crianças de 4 regiões do Brasil. Então, a ideia aqui era caracterizar quais eram os genótipos que estavam causando diarreia no nosso país e comparar se esses genótipos eram diferentes em 4 regiões que foram incluídas. Aqui um outro exemplo de estudo de corte transversal também do nosso grupo, que foi qual é a prevalência de resistência a antimicrobianos de Escherichia coli isoladas de infecção do trato urinário adquirida na comunidade. Então, uma pergunta importante, porque pode nortear a antibiótico terapia empírica em pessoas com infecção urinária adquirida na comunidade. Aí você vai descrever qual é a frequência de resistência, de sensibilidade aos diferentes antibióticos. Eventualmente, se esse estudo é repetido num outro momento, vocês podem comparar se essas taxas estão aumentando ao longo do tempo ou se estão diminuindo. Aqui um outro estudo que também fizemos sobre conhecimentos e atitudes sobre HPV, sobre exame preventivo e sobre câncer do colo em mulheres jovens em Salvador. Então, esse estudo revelou, por exemplo, que apenas 10% das mulheres nessa ocasião sabiam que o HPV está associado ao câncer do colo do útero. Esse
Essa taxa deve estar muito maior hoje, já que nessa ocasião, 2006, ainda não havia sido sequer licenciada a vacina contra HPV. Aqui um outro estudo interessante do nosso grupo, o estudo de corte transversal, que buscamos avaliar a prevalência e os correlatos de controle glicêmico inadequado em pacientes com diabetes no Brasil. Então, ninguém suspeita, ninguém duvida que o controle, em média, do diabetes no Brasil, como no mundo, é ruim. Mas esse estudo tentou ver quão ruim era esse controle, né? Quantos pacientes tinham hemoglobina glicada maior do que o ideal e quais eram as características, os possíveis correlatos desse mau controle. Então, mais do que dizer se tinha um mau controle, a gente ia responder quantos pacientes tinham um mau controle, né? Como é que nós estávamos, então, qual era a situação, e tentar apontar quais eram os elementos que sugeriam melhor ou pior controle. Só por curiosidade, o que é que vocês acham? Qual é o percentual de pacientes diabéticos no Brasil que tem controle glicêmico inadequado? Alguém se arrisca? Certeza deve ser um número bem alto. Eu não vi. Com certeza deve ser um número relativamente alto. Quanto aí? Chuta aí. Não tenho 10, essa 15, noção. 20%? O que é que você... Eu acho que diria uns 40%. Olha que é um número alto, né? Nós avaliamos mais de 6.500 pacientes com diabetes. Nós estudamos, se não me engano, oito capitais. Então, foi um estudo que abrangeu várias áreas no Brasil, padronizamos tudo para tentar ter uma representatividade maior, né? E pasmem, a taxa de controle inadequada foi de 75%. Então, 3 em cada 4 pacientes com diabetes não estão controlados idealmente, ou seja, com hemoglobina glicada abaixo de 7. A gente ainda usou uma meta mais frouxa do que o que se tem preconizado mais recentemente. Então, é espantoso. É E aqui espantoso. eu dei esse resultado para vocês, para entenderem que ninguém duvida, não é surpresa para ninguém que o Mas não controle. tão alto assim, né? Pois é. Então, na verdade, 70%. é Ave uma Maria. calamidade. 75% estão mal controlados. Isso não é uma coisa trivial, porque estar mal controlado não é um capricho do médico, que ele queira que você esteja bem controlado. Se o diabetes está mal controlado, você é A uma doença está bomba em curso. relógio. As chances de complicação aumentam tremendamente por conta disso. Então, controlar o diabetes não é um capricho, não é porque o médico é exigente, não é porque o paciente tem toque, não é nada disso. É porque é um bom negócio você controlar o diabetes, mas, por outro lado, não é fácil, né? E aí nós exploramos, né? E aí aqui vem a limitação do estudo de corte transversal, exploramos o que a gente chamou aqui de correlato. Por que é correlato? Porque a gente encontrou junto, mas não quer dizer que tenha sido a causa do mau controle ou a causa do melhor controle. A gente encontra características que estavam mais comumente presentes nas pessoas que estavam mal controladas e sugerimos que isso pode ser a origem, mas a gente não pode bater o martelo, porque um estudo de corte transversal, como você se lembra, é um estudo predominantemente descritivo. Apesar de eu fazer essas análises, ao entrevistar todo mundo ao mesmo tempo, eu não tenho condição de dizer se determinada exposição foi o que levou ao mau controle ou não. Para isso, eu teria que fazer um estudo analítico, como nós já vimos. Muito bem. Então, quais são as vantagens do estudo de corte transversal? Eles são geralmente rápidos e fáceis de executar, do ponto de vista, sobretudo, de tempo. Não quer dizer que ele seja fácil do ponto de vista de seleção da amostra ou que ele seja, às vezes, barato. Esse estudo que eu acabei de falar mesmo foi um estudo bastante caro,
pelo tamanho e pela abrangência. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que são estudos mais fáceis de executar. Ele estima a prevalência de doenças. Vocês vejam que todos os exemplos que eu dei, eu enfatizei que a gente está sempre calculando a prevalência, que é o número de pessoas que naquele momento têm a doença. Então, quando nós avaliamos a, a, a prevalência de resistência antimicrobiana, eu estou vendo o que está acontecendo naquele momento, é a proporção de pessoas afetadas. Eles são úteis para determinar o conhecimento atual e atitude em relação a doenças, em relação a vacinas, em relação à prevenção. Então, vocês devem ver frequentemente no noticiário alguma matéria chamando a atenção. Estudo recente mostra que, surpreendentemente, não sei quanto por cento da população acredita que pode contrair AIDS compartilhando garfo, faca, copo, colher, e isso gerou um programa de educação, ou é preciso mostrar, e assim por diante. Por quê? Porque para nós é difícil antecipar o grau de conhecimento que a população geral vai ter de um assunto. Existem mitos, existem coisas que a gente não tem como adivinhar. Então, se você quer saber o que é que as pessoas pensam em relação, por exemplo, à prevenção de AIDS ou em relação à vacina, é melhor que você pergunte a elas e faça uma caracterização dessas respostas do que mesmo você ficar, eu acho que as pessoas não vacinam porque elas têm medo da agulha, eu acho que elas não vacinam porque elas têm, porque elas são bolsonaristas ou isso ou aquilo. É melhor que você pergunte. Então, eles são úteis, em última análise, para gerar hipóteses novas. Quando vocês caracterizam, como eu falei, o perfil de pacientes que têm infecção urinária resistente, quando nós mostramos qual é mais ou menos o padrão de pacientes que têm mau controle, eu começo a gerar hipóteses sobre o que é que está por detrás disso, o que é que pode estar causando. Então, são estudos muito ricos, muito úteis e não devem ser menosprezados, porque eles geram hipóteses e essas hipóteses, então, podem ser testadas no estudo analítico. Eu já falei para vocês que muita gente tem preconceito com estudo descritivo, mas sem eles a gente não teria estudos analíticos. Dúvidas até aqui? Vocês ainda estão aí? Alguém já dormiu? Não. Todos acordados. Vamos lá. Não há bom sem vantagem. Quais são as limitações de um corte transversal? Ele está avaliando exposição e doença, então eu não demonstro temporalidade, que veio primeiro, tá? Naquele estudo sobre eu não mostrei aqui, mas nós fizemos um levantamento sobre disfunção erétil no Brasil, em Salvador, né, entrevistando pessoas, homens de mais de 40 anos, e a gente perguntava uma série de características e se o indivíduo tinha ou não disfunção erétil. Então, se eu encontrava lá uma associação entre depressão e disfunção erétil, é possível que a depressão tenha levado à disfunção erétil, mas é possível até que a disfunção erétil tenha levado à depressão. Então, essa relação pode ser bidirecional. E quando eu estou entrevistando as pessoas e coletando essas informações no mesmo momento, isso não dá para ser determinado, não dá para saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Aqui um exemplo de um estudo de um levantamento populacional sobre a deficiência de beta-caroteno e câncer de cólon. Então, se o indivíduo encontrar que os pacientes com câncer de cólon têm deficiência de beta-caroteno com mais frequência do que pessoas sem câncer de cólon, uma das hipóteses é que a deficiência de beta-caroteno pode ser um fator de risco. Mas é possível também que o câncer de cólon possa levar a uma má absorção ou uma esfoliação que o beta-caroteno fique baixo. Então, não dá para dizer qual é a direção que as coisas aconteceram nesse tipo de estudo. Percebe? Aqui eu já falei
Então, outra limitação do estudo de corte transversal é que quando você avalia uma população num determinado momento, você tende a encontrar os casos que são mais indolentes, os casos menos graves, os casos que duram mais, que aqueles casos mais graves que levam à fatalidade rapidamente, é mais difícil de você. Não dura o tempo suficiente para que, naquele momento que você está entrevistando a população, eles entrem no estudo. Então, aqui uma coisa interessante, foi feito um levantamento e o indivíduo encontrou o seguinte: indivíduos de raça negra ou parda tinham uma prevalência maior, ou melhor, indivíduos de raça preta ou parda tinham menor prevalência de doença coronariana do que indivíduos de cor branca. E isso, como é feito no estudo de corte transversal, a gente tem que ter cuidado, porque não quer dizer que indivíduos de raça branca ou de cor branca tenham mais doença coronariana. É possível que pessoas de cor branca tenham melhor nível socioeconômico e maior acesso, e ao adoecerem com doença coronariana, elas sobrevivam mais, tenham acesso ao tratamento, ao contrário de pessoas de cor preta ou parda, que, tendo menos acesso, podem ter menos sucesso no seu tratamento e podem vir a ter desfechos negativos e falecer. Então, o fato de ter mais gente com doença coronariana na cor branca pode significar simplesmente que eles estão tendo melhor acesso e sobrevivendo mais com a doença, enquanto que pessoas com raça preta e parda não. Então, um estudo de corte transversal não consegue distinguir isso, porque ele está entrevistando as pessoas naquele momento. Por isso, essa é a grande limitação, ele não é adequado para testar hipóteses. Lembrem-se que a gente classificou os estudos em predominantemente descritivo ou analítico. Os analíticos são aqueles que vão testar hipóteses. Então, no estudo de corte transversal, por conta dessas limitações, a gente não consegue testar hipóteses. E eu coloquei aqui, usualmente, porque em algumas situações bem especiais, você pode conseguir. Por exemplo, se você tem certeza que a exposição precede a doença. Então, se você está estudando se tipo sanguíneo é um fator prognóstico para a COVID, por exemplo, eu tenho certeza que o indivíduo já era sangue O, A ou B, o que seja, antes dele ter COVID, porque essa é uma condição que ele nasceu com. Então, eu posso tirar algumas conclusões, excepcionalmente nessas circunstâncias, porque eu vou saber que a exposição precedeu a doença. Tá? Além disso, quando nós fazemos alguns levantamentos, se a gente quiser se aventurar a testar a hipótese, a gente pode errar feio. Aqui estão dois exemplos. No primeiro, você faz um levantamento numa empresa, numa indústria, e descobre, curiosamente, que há mais pessoas com surdez e perda auditiva nos locais de trabalho mais silenciosos. E naqueles locais mais barulhentos da indústria, tem pouquíssimas pessoas com déficit auditivo. Se você quiser tirar uma conclusão aqui, que barulho ou lugares mais barulhentos não afetam a audição e lugares silenciosos levam a uma atrofia do nervo acústico, você vai errar feio. Porque o que pode ter ocorrido aqui, e certamente ocorreu, é que numa indústria que tem lugar muito barulhento, as pessoas são triadas periodicamente para detectar precocemente perda de audição. Então, ao ser detectado que elas estão perdendo a audição por conta do local que elas trabalham, elas são transferidas para um local silencioso, elas param de trabalhar nesse local. E aí, quando você vai lá avaliar e faz um levantamento na empresa, a situação parece sugerir o contrário, que trabalhar em lugar silencioso tem mais frequência de perda auditiva e trabalhar em lugar barulhento, não. Aqui no segundo exemplo, a mesma coisa. Se você vai estudar bronquite e poluição ambiental e avalia uma cidade nas montanhas e encontra um monte de gente com bronquite, com ar puro,
em uma cidade poluída tem pouca gente com bronquite, você não pode concluir que poluição não tem não faz mal para bronquite, ar puro é que faz, porque os cílios, os brônquios ficam preguiçosos. Seria um absurdo. O que acontece aqui provavelmente é que quem mora num lugar poluído e desenvolve bronquite é levado a mudar ou é sugerido que ele vá morar num lugar com ar puro. E quando você vai fazer o seu levantamento, o retrato que você traça lhe sugere uma coisa bem diferente do que aconteceu. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês é justamente para dar a entender que o estudo de corte transversal é um retrato no momento e ele não captura, portanto, essas nuances e vocês devem evitar de usar esse estudo para testar hipóteses. Ele pode gerar hipóteses, mas não testá-las. Vamos lá, uma perguntinha para vocês. É, eu não consegui colocar isso aqui de uma maneira interativa, que vocês pudessem responder e a gente ver a resposta, mas experimentem colocar no chat qual é a resposta que vocês acham dessa pergunta que eu vou fazer agora. No estudo de corte transversal, exposição e doença ou desfecho são aferidos no mesmo momento. Assim, é correto afirmar: é fácil avaliar as exposições, as associações encontradas nesses estudos. É possível determinar se a exposição precede ou é consequência do efeito. São ideais para avaliar etiologia de doenças. Os estudos transversais são relativamente baratos, fáceis de conduzir e úteis para gerar hipóteses. Respondam aí, por favor. Vou dar uma olhada no chat aqui, o que é que vocês estão achando? Professor, tem inclusive uma pergunta que Patrícia tinha feito sobre o tipo de estudo dela. Eu não sei se você tinha conseguido ver no Ah, chat. Caso eu opte por avaliar a prevalência dos pacientes que têm alta da UTI oncológica com funcionalidade baixa, seria um estudo transversal? tá. É, aqui você tem que me dar mais detalhes, né? Avaliar a prevalência do que funcionalidade baixa em pacientes que têm alta. Então, esses pacientes, você vai analisar quais são as características deles, de diversas maneiras. E, habitualmente, embora a gente não possa chamar de um grupo controle, mas você quer estudar também, é interessante para gerar hipóteses, que você também caracterize aqueles que saem com funcionalidade preservada, entendeu? Nesse caso, seria, sim, um estudo de pós-transversal. Muito bem, eu estou vendo aqui que a maioria das pessoas respondeu letra D. E, de fato, é a letra D, né? Fácil, né? Tá vendo? Vamos, vamos mover agora para o estudo de caso controle. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não deixo o chat aqui, porque eu fico meio atrapalhado. Então, vocês podem interromper, tá bem? O microfone de vocês está. Vocês podem deixar no mudo, mas se vocês quiserem um unmute aí, vocês podem falar. Bom, vamos lá. Estudo de caso controle. Deixa eu só esconder aqui essa. Quais são as considerações agora para o estudo de caso controle? Qual é o tipo, gente? O estudo de caso controle é um estudo predominantemente descritivo ou um estudo predominantemente analítico? Alguém? Analítico, né? Analítico, né? Ele é um estudo analítico, ele se presta para testar hipóteses, ele é um estudo observacional, porque o pesquisador não vai determinar quem tem exposição ou não. O primeiro passo no estudo do caso-controle é escolher os grupos, que aqui são os casos e os controles, ou as pessoas com o desfecho, a doença de interesse, e as pessoas sem. Essa escolha deve ser feita independente da exposição. A exposição é aferida depois. E aqui, nesse momento, é que a gente vai ver
se mulheres com câncer de mama, comparado a mulheres sem câncer de mama, tem alguma diferença em relação à exposição que você acha que pode ser um fator de risco, digamos, consumo de dieta rica em gordura durante a adolescência e adulto jovem. Essa é uma hipótese bastante estudada. Então, aqui, para um estudo caso-controle, os passos são esses. Primeiro, selecionar mulheres com câncer de mama e mulheres sem câncer de mama, e depois perguntar sobre a dieta. Então, na hora que eu escolho os casos ou escolho os controles, eu não quero saber da exposição. A exposição não vai me influenciar, ou pelo menos não deveria. Esquematicamente, o que a gente tem é isso aqui. Pessoas com a doença, pessoas sem a doença, e você pergunta no passado, conforme a doença que você está estudando pode ser meses ou anos, qual era a exposição que a pessoa tinha. De cara, vocês percebem que aqui que eu estou reconstruindo o que aconteceu no tempo. E eu vou ter que contar com a memória do participante para me referir com precisão o que é que ela comia, por exemplo, na sua adolescência ou adulto jovem, qual era o tipo de dieta que ela tinha. Eu não consigo me lembrar o que eu comi ontem. Imagine o que é que eu comia na adolescência ou adulto jovem. Outra, mesmo que você ache que tem uma boa memória, alguns assuntos como dieta, há estudos mostrando que eles costumam ser contaminados. Então, você costuma dizer os seus hábitos do passado dietéticos influenciados pelo que você faz hoje. Então, você esquece que você não gostava de alguma coisa que você hoje já come portanto, a precisão com que você vai reportar isso aqui vai variar por conta desses aspectos que nós acabamos de listar. Vai depender da memória e da sua capacidade de informar essas coisas que nós estamos listando. Aqui um exemplo publicado em 2002. A investigação era: será que a incidência, será que existe relação entre a incidência de câncer endometrial e o uso de cobertores elétricos? Então, essa é a pergunta que esses investigadores queriam responder. Câncer endometrial, apesar de no útero, mas tem fatores de risco diferentes do câncer do colo do útero. E, nesse caso aqui, a investigação está... Os pesquisadores estão interessados em ver, quem sabe, se o cobertor magnético ele fica a noite inteira, né? O cobertor elétrico fica a noite inteira sobre o corpo das mulheres que utilizam esse tipo de cobertor, e ele gera um campo magnético, porque ele tem uma malha elétrica para gerar o calor. Será que esse campo magnético poderia ter algum papel na, na ocorrência desses cânceres? Então, aqui foi utilizado um estudo de caso-controle. Então, alguém me diga aí, eu não vou escolher o nome não, mas se responder, eu vou acabar olhando aqui e dizer. Como é que seria, qual é o primeiro passo aqui nesse estudo caso-controle? Sérgio, me diga aí, qual é o primeiro passo? Primeiro selecionar os casos de Selecionar controle, né? os E Os pacientes pacientes, né? com câncer endometrial, não? isso, o caso aqui seria definido como câncer endometrial. Se eu dissesse câncer do útero, era uma boa definição? Não, Por que não? porque está pesquisando um lugar, um tipo específico, né? Tem É, porque que... se eu dissesse câncer do útero, eu incluí câncer do colo do útero, que, por Isso, acaso, tem fatores de risco e patogênicos diferentes. completamente diferentes do câncer de endométrio. Câncer do colo do útero é mulher que tem mais parceiro, câncer de endométrio é mulher que tem menos parceiro. Embora esteja no mesmo órgão, são cânceres diferentes. Então, a gente tem que ser bem preciso. Outro exemplo disso é câncer de sistema nervoso central. Tem vários tipos de câncer de sistema nervoso central. Todos eles são raros, mas se você não disser qual é e querer juntar num balaio todos eles, vai dar problema porque eles não têm a mesma causa, entenderam? Então, muito bem. Casos seriam câncer de endométrio.
E controles, Mulheres sem mulheres câncer. com câncer de endométrio. Depois disso, você vai fazer o quê? Depois disso, você Vai vai ver. avaliar quem usou o cobertor Com elétrico. que frequência elas usavam cobertor elétrico. Se cobertor elétrico não tem nada a ver com câncer de endométrio, a frequência de uso de cobertor elétrico vai ser o quê? Nesses dois grupos. Igual. 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 Igual que eu digo é igual ou bem parecida, bem similar, não é? Se for na Bahia, vai ser o quê? Vai ser zero, porque ninguém usa cobertor Ninguém usa. elétrico aqui, porque ninguém aguenta, né? Aqui a gente devia usar um cobertor de ar-condicionado, né? Naturalmente que esse estudo aqui foi feito em locais que têm inverno rigoroso e onde não é incomum que a pessoa use cobertor elétrico, tá certo? E- Muito bem, então o segundo passo é isso, entrevistar essas mulheres. É óbvio aqui alguns cuidados. Você vai perguntar às mulheres que têm câncer e que não têm, do mesmo jeito, vai insistir do mesmo jeito. E, idealmente, é bom que elas não saibam que você tem essa suspeita. É possível fazer isso? Sim, Uhum. É. Nesse caso aqui, o que é que eu faria? Eu perguntaria outras coisas junto, entendeu? sim, Você quer despistar para que você não sugestione a pessoa, né? Se a mulher que teve um câncer de endométrio souber que essa é a sua hipótese, pode ser que, sem querer, ela exagere. Ah, poxa, deve ter sido isso mesmo, né? Para que que eu fui usar esse negócio? Então, você não deseja que isso aconteça. Aí você pode perguntar outras coisas misturado para despistar. Você quer fazer isso mesmo. O entrevistador, geralmente a gente contrata pessoas para coletar as informações, ele não deve saber da sua hipótese. Você Doutor Edson, diga, Sérgio. dentro dessa parte, se também tem que pesquisar quais são os fatores de risco para câncer de endométrio, para também incluir nesse questionário, não é isso? Sim, sim. Vai perguntar paridade, vai perguntar tudo que você acha que é relevante para depois você ver se é o cobertor ou eram as outras coisas que você já conhece. Isso a gente chama confusão de efeitos, né? Se você quer estudar aqui, o que é que eventualmente cobertor elétrico contribui? Para que você faça isso com precisão, você deve listar as outras causas já conhecidas ou associadas, para que depois você faça um ajuste e veja o que é que cabe para cada uma dessas causas. Tá bem? Então, pessoal, vocês entenderam aqui qual é o desafio? Perguntar às pessoas um hábito no passado. Esse aqui não é nem tão difícil de perguntar, não é? Mas você deve ter alguns cuidados para evitar que, sem querer, ocorra o que a gente chama de viés ou bias, que é alguma parcialidade nas respostas. Concordo? Então, desse jeito, nós podemos fazer um estudo e investigar de maneira relativamente rápida e mais simples uma possível associação. Só por comparação, se vocês desejassem fazer esse estudo sob a forma de uma coorte, como é que seria o desenho? Adalberto, Pronto. Aí, ao invés da gente partir de quem tem câncer, a gente vai partir de quem usa cobertor e ficar acompanhando ao longo do tempo. e você só vai acompanhar quem usa cobertor elétrico? Quem Quem usa e quem usa, não usa, né? Isso, tem quem usa e quem tudo, não usa. Isso. né? Você vai acompanhar mulheres que são usuárias de cobertor elétrico, você pode ligar para a fábrica, para várias fábricas, e pegar o cadastro de clientes e convidar essas pessoas. Olha, eu soube que você comprou um cobertor elétrico, queria lhe convidar para participar de um estudo. Sei lá, estou elaborando aqui, não interessa o quanto é possível isso. Mas você acompanharia, tentaria arrumar o maior número possível de pessoas que têm a exposição e pegaria um controle de pessoas que não têm essa exposição. E qual é o problema aí?
além de você não ter dificuldade de juntar esse número, câncer de endométrio é uma doença extremamente rara. Então, você teria que ter uma coorte muito grande e talvez levar muito tempo, porque seguramente não é porque usou o cobertor elétrico um ou dois invernos que isso vai gerar, eventualmente, um câncer. Então, a latência ou o período de até desenvolver esse câncer pode demorar. Então, o estudo de coorte aqui é praticamente impossível. Eu só fiz aqui um exercício para vocês tentarem construir como é que seria a condução desse estudo. Ok? Vamos adiante. Aqui um outro estudo semelhante, em que a pergunta é: será que câncer de ovário tem a ver com deficiência de vitamina A ou carotenoide? O desenho vai ser exatamente igual. Você vai reunir casos, que são mulheres com câncer de ovário, e controles, mulheres sem câncer de ovário, e vai fazer um questionário dietético para tentar ver qual era o consumo de alimentos ricos em vitamina A em um grupo e no outro, com as mesmas dificuldades. Você vai ter que contar com a memória das pessoas, você vai ter que despistar, que você não vai perguntar na dieta só sobre vitamina A, você pode perguntar outras coisas misturado, para não induzir a pessoa a responder de um jeito só, mas vocês podem apreciar o quanto que vocês vão ganhar de tempo para fazendo esse estudo, em comparação ao contrário, que seria fazer uma coorte que levaria anos e acompanharia centenas de milhares de mulheres, seguramente um estudo que não é possível fazer na prática. Tá bom? Dúvidas, alguma pergunta sobre esses exemplos? Então, vamos lá. Comparando-se o estudo de caso-controle ao de coorte, pode-se afirmar, exceto o estudo de caso-controle é mais barato e pode ser completado mais rapidamente. Caso-controle é mais eficiente para o estudo de doenças que se desenvolvem lentamente. O estudo de caso-controle é mais eficiente para o estudo de doenças raras. O estudo de caso-controle, a relação temporal entre exposição e doença é bem estabelecida. O estudo de caso-controle é mais sujeito a bias de seleção. Respondam aí para eu ver o que vocês acham. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Cadê vocês? Só duas pessoas responderam. Não precisa acertar, não. É só responder. Três somente? Nossa. Agora sim, um monte de gente. Um monte. Vamos lá. Então, vamos analisar uma a uma, tá? O estudo caso-controle é mais barato e pode ser completado mais rapidamente, correto? Correto. Ele é bem mais barato que o estudo de coorte e muito mais rápido. O estudo de caso-controle é mais eficiente para o estudo de doenças que se desenvolvem lentamente, sem dúvida, não é? Ele é mais eficiente. Esses dois exemplos que nós demos, que a doença se desenvolve muito lentamente, você teria que levar anos de segmento no estudo de caso-controle, o estudo já aconteceu, você só gasta o tempo de encontrar os casos. Então, isso também é correto. Lembre que lá em cima eu quero saber o que é que não está correto. É o exceto. 3. O estudo de caso-controle é mais eficiente para o estudo de doença rara. Correto também, não é? Se você está estudando a doença rara, como essas duas que nós dissemos, você vai estudar centenas de milhares de pessoas e no estudo de caso-controle você estuda 40 casos, 40 controles, é muito mais eficiente. D. A relação temporal entre exposição e doença é bem estabelecida no caso-controle comparada ao coorte. Falso. É essa que está errada, gente. Na coorte, você começa da exposição ou sem exposição,
e aguarda que desenvolva a doença. Então, você estabelece a relação temporal. Mas no caso controle, você, quando tinha ali casos de câncer de endométrio ou casos de câncer de ovário e controles, e vai perguntar pela dieta, por exemplo, eu não tenho certeza que quando a mulher me disse que tinha uma dieta pobre em vitamina A, eu não tenho certeza se essa dieta de fato foi antes dela ter o câncer de ovário ou se foi depois. Eu não tenho como estabelecer isso. Então, a única afirmação incorreta aqui é a letra D de dado. E a última está correta também. O estudo de caso controle é mais sujeito a viés de seleção, porque você, no estudo de coorte, quando você escolhe expostos e não expostos, você não sabe quem vai ter a doença. Não tem como você cometer um viés de seleção, tá bom? Aqui eu acho que muita gente respondeu que achava que estava certo, mas aqui eu queria o que está errado. Está tudo correto, exceto... Vamos lá. No estudo de caso controle, a medida de associação é o odds ratio, que é uma aproximação do risco relativo. A gente viu isso. E a interpretação é a mesma. Se o odds ratio é 1, não existe associação. O odds, ou a chance de ter a doença em quem tem a exposição, é semelhante a quem não tem. Se o odds ratio é maior do que 1, a associação é danosa. Então, nós dizemos que um odds ratio de 1,5, de 2, quer dizer, dobra o risco da doença, é uma associação danosa. Um odds ratio de menor que 1 é uma associação protetora. Então, um odds ratio de 0,5 significa que quem tem a exposição tem uma chance de metade de ter a doença. Então, é a mesma interpretação que nós fazemos com o risco relativo, tá? Agora, como é que a gente conduz esse estudo? A gente já falou da seleção de casos e já demos o exemplo de que é preciso definir muito exatamente qual é a doença. Então, no caso de câncer uterino, não é uma boa ideia, é melhor você falar câncer de endométrio, câncer de colo, você tem que dizer uma doença só. Onde é que a gente acha casos de doença? Geralmente em hospitais. Encontrar casos de câncer de ovário na população geral é muito trabalhoso, porque é uma doença rara. Você gastaria muito. É melhor você ir num hospital e lá é muito mais rápido e fácil. Os casos podem ser casos novos, ou seja, casos incidentes, ou casos prevalentes, que são aqueles casos que já têm algum tempo. Na investigação etiológica, nós devemos usar sempre casos novos, porque os casos mais antigos, eles são sobreviventes, eles não representam bem, eles não expressam qual é eles podem não ser representativos do universo de casos. Então, nesses dois exemplos que nós demos de câncer de ovário e câncer de endométrio, para reunir esses casos num estudo como esse que a gente falou, é preciso identificar aqueles que foram recentemente diagnosticados. Se para adiantar meu estudo, eu vou num hospital, num ambulatório de câncer ginecológico, e pego todos os pacientes, inclusive câncer de ovário, que já tem vários anos em tratamento, esses casos podem ser muito atípicos e podem contaminar a nossa interpretação dos resultados, tá? Então, muito cuidado com isso. Depois de selecionar os casos, a gente vem e seleciona os controles. A seleção, quem são os controles? As pessoas que não têm doença. Vocês acham que é difícil selecionar controle? O que é mais difícil? Selecionar caso ou selecionar controle? Selecionar Controle. controle. Tem que achar. Porque caso, câncer de ovário, esse estudo aí de câncer de ovário e dieta, nós não falamos nisso, mas se você acha que, se sua hipótese é que dieta, deficiência de vitamina A é um fator de risco, para você saber qual é o tamanho do estudo, você vai ter que me dizer, bom, e a deficiência de vitamina A aumenta o risco de câncer de ovário em quanto?
digamos que você estima que duplique o risco, né? Não é isso, mas digamos que seja. Você vai usar um aplicativo e ele vai lhe dizer, olha, para você fazer um estudo e encontrar que vitamina A dobra o risco de câncer de ovário, você vai precisar de 200 participantes, 100 casos e 100 controles. Tá claro? A minha pergunta é mais difícil achar 100 casos de mulheres com câncer de ovário ou 100 mulheres sem câncer de ovário? Mu- Nesse caso aí, eu acho que é mais difícil achar mulher com 100, É com muito, caso, né? Com a é, doença. sem dúvida alguma. É. Vocês estão achando que eu estou fazendo uma pegadinha, estão com medo de responder? É muito mais difícil, não é? Câncer de ovário é raro. Para você pegar 100 casos recém-diagnosticados, você vai ter que juntar vários hospitais, vai ter que fazer uma vigilância durante alguns meses e algumas mulheres não vão querer participar, então você tem que descartar. Então, para você juntar 100 mulheres com câncer de ovário, não é fácil. Para você juntar 100 mulheres sem câncer de ovário, você junta num dia. É ou não é? É. Agora, doutor, para Sim. esses casos controle, você precisaria fazer algum tipo de exame, por exemplo, É ultrassom isso. transvaginal para afastar que ela está sem doença naquele momento ou não? Você pode fazer, você pode fazer. E nesse caso também não é difícil, porque e se você não fizer, câncer de ovário é tão raro que se você tem uma pessoa que está sem queixas e você pode, e se você fizer apenas um ultrassom abdominal, que não é um exame invasivo, vai ser muito fácil de descartar, entendeu? Se você Outras doenças fica um pouco mais difícil. Se fosse aqui doença coronariana, para você ter garantia que a pessoa não tem, já é um pouquinho mais complicado. Mas também não é o fim do mundo, entendeu? Mas nos casos aqui de câncer, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de ovário, não é tão difícil de você saber que a pessoa não tem, né? Se você está fazendo um estudo de melanoma, então, se você se a pessoa não tem nenhuma lesão suspeita, você não precisa biopsiar a mulher, a pele da pessoa para descobrir isso, entendeu? É relativamente fácil e as pessoas sem doença são mais numerosas, é claro, sobretudo quando a doença é rara, tá bem? Vamos sair de câncer. Se você estivesse falando em Alzheimer, se você estivesse falando em uma doença músculo degenerativa, esclerose lateral amiotrófica, você encontrar 100 casos de ela é muito mais difícil do que você encontrar 100 pessoas que não têm ela e você não precisa de muita coisa para garantir que a pessoa está saudável, tá bom? Então, na verdade, recrutar os casos é, ou encontrar os casos é mais trabalhoso e leva mais tempo do que recrutar os controles, porque as pessoas que têm doença são em muito menor número do que as pessoas que não têm doença. Tá claro isso, gente? Tá. É tão óbvio que vocês estão desconfiados que eu estou fazendo alguma pegadinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A seleção dos controles é a etapa mais difícil do estudo caso-controle. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que encontrar 100 mulheres sem câncer de ovário é difícil. É saber quem são essas mulheres. Aonde é que eu vou achá-las? Vamos dar um outro exemplo agora, digamos, tumor de sistema nervoso central, tá? Agora, se vocês me deem aí um exemplo de algo que vocês acham que pode ser fator de risco. Vamos usar uma coisa aqui meio controversa. Nem é controversa, mas só uma coisa mais curiosa. Vamos dizer que vocês estão desconfiando que celular pode causar câncer, tumor de sistema nervoso central. O que é que vocês acham disso? Interessante, né? Muito bem. Então, e digamos que o número que vocês calcularam foi esse também, 100. Vou precisar de 100 casos e 100 controles. Achar 100 casos de tumor
recentemente diagnosticado de sistema nervoso central não é muito simples. No entanto, você trabalha para burro, você tem boas relações, você vai conseguir fazer um network com todos os hospitais oncológicos de Salvador, de Feira de Santana, de Conquista, de Itabuna, e você consegue 100 casos. Tá bem? Depois que você escolhe os casos e os controles, você vai ver a exposição, não é? A exposição aqui é uso de celular, né? Vamos fazer uma coisa mais interessante ainda. Você está desconfiado que, na verdade, o que causa tumor de sistema nervoso central é usar o novo iPhone. Que tal? Gostaram? E aí, reunidos 100 casos, vocês vão perguntar para os casos e para os controles quem é que usa o novo iPhone, a versão mais recente. Se vocês encontrarem que 80% dos casos de tumor de sistema nervoso central são usuários da nova versão do iPhone, isso prova que isso é um fator de risco? Não. Por que não? Não. Você não se Por- impressiona? 80%. Então, vou aumentar. 90%. O que é que você acha agora? Você não tem o É controle, porque né? Para saber se o controle usa também a mesma quantidade de celular, né? Exato. Então, o que é que acontece? Quando eu digo que 80% ou 90% dos casos usam o iPhone 15, todo mundo usa. tá? Eu estou lhe dando o observado, não é isso? Você precisa comparar o observado com o esperado para ver se o observado foi maior do que o esperado. Entenderam? Então, quem é que vai lhe dizer qual era o esperado? Quem é que vai lhe dizer o que é que você esperava encontrar em relação à proporção que usa o iPhone 15? O controle, né? O controle. Olha aí, quem vai ser a baliza é o controle. Então, você vai agora perguntar aos seus 100 controles quantos usam iPhone 15. O que é que vocês me disseram que escolher o controle era fácil, não foi? E eu escolhi rapidamente, aí do lado da Fiocruz, eu desci aí onde era o Extra, e cadastrei 100 pessoas que estão passando ali na Vasco da Gama, porque era fácil. E descobri que somente 10% deles têm iPhone 15. Comparado, portanto, ao que eu estou considerando esperado, 80% dos casos usam versus 10%. Eu estou achando que tem 8 vezes mais a exposição. E vou concluir que iPhone 15 é um fator de risco fortíssimo para câncer de sistema nervoso central. Tá certo isso? O senhor pegou uma população de uma determinada região muito específica, né? Possa ser Sim, que essa população não tenha recurso para comprar o iPhone 15. isso. Mas eles preenchiam o critério, né? Eles não tinham câncer, eles eram controles, eles eram candidatos a ser controle. É porque acho que quando Professor, você seleciona a amostra de controle, a gente tem que ter o cuidado de que a prevalência da exposição seja próxima, né, do isso, quer indicado. dizer. Quem está falando? Suelen. Foi, Sueli. Então, se eu tiver cuidado, né? Olhe, tenha cuidado, porque se você tem que escolher um controle que tem uma prevalência parecida. Então, se eu escolher um parecido e der 80%, quando eu for comparar, vai ser igual. Então, vai ser igual porque eu botei parecido. Aí eu vou dizer que não tem associação. É isso que você quer fazer? Eu pensei em que a amostra de controle tivesse uma exposição ao fator parecido com o de caso. Na verdade, você quer que o controle seja da mesma população que originou os casos. Mas você não pode dizer que ele tem que ter a mesma exposição, senão você não vai encontrar associação nunca.
Porque se o controle tem a mesma exposição que o caso, a gente conclui que não tem associação, não é? Mas no caso, o controle, a gente não parte, por exemplo, nesse caso, partiu da doença, né? O tumor do sistema nervoso central. Os dois grupos têm que ser expostos ao fator de risco. Se o fator de risco não está exposto no controle, você está inviabilizando o estudo. Teoricamente, você deveria separar Certo. duas populações Certo. que Isso que eu o acabei de iPhone. fazer está errado. Se eu for pegar controles numa favela onde ninguém pode comprar iPhone 15, está super errado. Não estou dizendo que isso está certo. Mas você quer que eu escolha um controle que tenha a exposição igual ao caso. Se for igual, eu não vou achar associação nunca, porque vai ser sempre igual. É 80-80, 40-40, 10-10, e eu vou concluir que não tem associação. Na verdade, o controle tem que ser Tem que ser maior? da mesma população que gerou os casos. Quanto vai ser a exposição? Isso é o que você quer saber, é o esperado. O esperado você não sabe. Se você soubesse, não era o esperado, era o conhecido. O esperado, você não sabe o que é que é. Vamos fazer. Vamos. Me deem mais ideias. Então, não foi uma boa ideia escolher pessoas ali embaixo. Então, eu vou escolher agora, já que controle é a pessoa que não tem a doença, é uma coisa fácil. Eu vou pegar os pesquisadores e os médicos do hospital. Aí, sabe o que é que eu encontro lá? 100% usa iPhone 15. Então, agora, o que é que acontece? Quando os casos somente 80% usaram, na verdade, o iPhone 15 é protetor. Eles tiveram câncer porque não estão usando o iPhone 15. Olha que confusão. Se eu escolho o controle da Vasco da Gama, eu digo que o iPhone causa câncer. Se eu escolho o controle do hospital, dos médicos do hospital, e todo mundo usa iPhone, agora o iPhone protege essas pessoas que tiveram câncer porque estão usando pouco o iPhone, devia usar mais. Você vai no shopping da Bahia. Então, vamos evoluir aqui para ficar mais fácil. Os casos, gente, lhe dão o observado. Está claro aí? Esse observado, vocês estão muito espertos, não é prova de nada. Mesmo nesse exemplo bem exagerado que eu dei, de 80% dos casos terem a exposição, isso não prova nada. Para vocês, para o leigo prova. Às vezes, para o leigo, um caso que uma pessoa que teve Guillain-Barré e tomou a vacina, isso já é prova que a Guillain-Barré foi da vacina, entendeu? Um paciente que infartou e tomou a vacina da Covid no ano passado, foi a vacina. Então, tem muita gente que é muito mais precipitado. Os controles vão nos dar o esperado. Vocês estão entendendo o quanto que é importante o controle? Porque ele é a baliza, ele é o parâmetro que você vai controlar para concluir se o observado é igual ao esperado, é maior ou é menor. Entendeu a importância dele? Vamos agora a uma situação mais simples. Você está estudando câncer de sistema nervoso central numa ilha. Está vendo aqui? Esse retângulo aqui é uma ilha. E essa caixinha verde aí é um hospital. É o único hospital da ilha no meio do Pacífico. Tá bom? Então, todos os casos de câncer de sistema nervoso central estão nesse hospital. Então, eu vi todos os casos, tá bom? Como é que eu escolho o controle aqui agora? Eu posso fazer uma amostra de 100 pessoas que moram nessa ilha. E eu vou ter o esperado. Aqui fica bem mais fácil. No entanto, na vida real, é isso aqui, ó. É esse retângulo maior que eu coloquei aqui pontilhado. O que quer dizer isso? Entra paciente de fora dessa área. E o hospital também está pontilhado. Então, aqui eu recebo câncer de sistema nervoso central que internou no Aristide Maltês, mas que é de Sergipe, que é do interior da Bahia, que veio de outro lugar. Então, eu não sei direito de onde é que os pacientes vieram para eu fazer uma amostragem dos meus controles. Se eu soubesse, como aqui do lado esquerdo,
O ideal seria eu fazer uma amostragem na população para eu ter o esperado. Entendeu, Suelen? Na situação da esquerda, o que você perguntou, eu quero saber o que é que os controles, o que os controles vêm da mesma população que gerou os casos, para eu saber o que era esperado nessa população. Você não quer que os controles tenham a mesma exposição do caso, você quer que eles tenham a mesma chance. Então, se eles estão aqui no mesmo lugar e você faz uma amostragem, isso fica mais fácil. Mas, na prática, a gente nunca está numa ilha no meio do Pacífico com um hospital só. A gente tem uma situação bem diferente e é quase sempre difícil dizer onde é que a gente vai colher os controles. Estão entendendo por que que eu disse aqui lá na frente, ó, que a seleção do controle é a etapa mais difícil, achar controle é fácil. Agora, selecionar se ele é representativo dessa população para entrar para o seu estudo, isso pode ser extremamente desafiador. Quais são os controles que a gente usa habitualmente, gente? Um truque que a gente usa é, se eu estou usando como caso pacientes com câncer de tumor de sistema nervoso central daquela cidade da Bahia, o controle, sabe o que é que eu faço? Eu pego um outro paciente que não tem essa doença no mesmo hospital, que foi admitido no mesmo dia. Entenderam? A minha premissa aqui é que essa pessoa está vindo da mesma população e deve ter o mesmo perfil, mas eu não sei se ele tem a mesma exposição. Entendeu, Sueli? Então, Entendi, professor. ele tem que ter o mesmo perfil, não é a mesma exposição. Se ele tiver a mesma exposição, eu não vou achar diferença nunca. Ele tem que ter o mesmo perfil, a mesma chance de ter exposição. Então, quando eu pego o seu José no leito 10, que internou hoje com tumor de sistema nervoso central, eu escolho no mesmo dia seu Francisco, que internou no mesmo hospital naquele dia com outra doença que não tem a ver com isso que eu estou estudando. A premissa é, eles têm mais ou menos o mesmo perfil de classe social, de condição econômica, então é uma maneira boa de eu estimar qual é a frequência, qual é o esperado do uso do iPhone 15. Então, se eu pegar desse jeito um paciente que internou no mesmo dia, não vai ser surpresa que eu encontre que 80% dos casos usavam o iPhone 15 e 80% dos controles também usavam o iPhone 15. Ou seja, não tem nada a ver. 80% é grande, mas era o esperado nessa população. Tá claro? Mas se eu não tiver cuidado na escolha desse controle, eu posso encontrar uma resposta bem estapafúrdia. E isso já aconteceu e acontece. Qual é a vantagem de você escolher um outro paciente no mesmo hospital? Ele também está doente, ele está lá no hospital, ele tem tempo para conversar com você, ele vai lembrar das coisas que você vai perguntar da mesma maneira que o paciente que você está entrevistando. E a gente tem essa premissa aqui, ó. Ele veio da mesma população que gerou os casos. É essa aqui o grande segredo. Por conta de tudo isso, ele tende a ter maior colaboração e participação.